Olá, pessoas! Gente, estamos de volta para mais uma aula de Química e hoje vamos falar sobre densidade, ok? Bom, e antes de falar sobre densidade, pessoal, eu queria que você respondesse essa pergunta aí. O que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Espero do fundo do meu coração que você não tenha errado, né? Se é 1 quilo de algodão e é 1 quilo de chumbo, tem a mesma massa, né? Ninguém pesa mais aí não. Bom, mas isso gera uma certa confusão na nossa cabeça, sim. A gente pensa antes de responder. E por que isso gera um problema? Gente, é porque 1 quilo de algodão está concentrado nesse volume todo aqui. Olha aqui para você ver. 1 quilo de algodão ocupa um espaço grande. E o chumbo, 1 quilo, em compensação, ocupa só esse voluminho, esse espaço aqui, né? Só esse tamaninho aqui. E então, gente, por que a gente gera uma confusão? O chumbo, ele tem esse 1 quilo concentrado num espaço menor. A massa está mais agrupada, mais juntinha. E no algodão, a massa já está mais separada, ocupa mais volume, tá? E isso de ter a massa mais concentrada, mais juntinha, é o que a gente vai falar, caracterizado agora como densidade, ou seja, o chumbo é mais denso do que o algodão. O mesmo 1 quilo do chumbo ocupa um volume menor. E o mesmo 1 quilo do algodão ocupa um volume maior, tá? Então, vamos tentar entender a densidade um pouquinho melhor. Então, densidade é o quê? É a concentração de matéria, de massa por um determinado volume, ok? Explicando de maneira simples, é o quanto de matéria ou massa compactada cabe dentro de um espaço ou volume. Joyce, eu não entendi. Imagine, gente, quem não sabe o que é volume, é o espaço, o tamanho da coisa. Então, imagine que eu tenho aqui 3 substâncias, tá? E todas as 3 têm o mesmo volume, o mesmo tamanho tridimensional, né? 3 substâncias, o chumbo, a água e a madeira. Se a gente analisar o mesmo volume, o volume de 1 centímetro cúbico, a gente vai ver que o chumbo, a gente tem uma massa de 11,3 gramas ocupando esse espaço, ou seja, aqui dentro tem mais massa, 11,3 gramas. Se a gente for analisar a água, a massa que ocupa aí 1 centímetro cúbico é menor, 1 grama, pouco, né? E se a gente for para a madeira, a gente vai observar que isso é bem menor ainda, 0,5 gramas. Então, em outras palavras, o chumbo ele é mais denso. Por quê, professora? Porque é 11,3 gramas de massa ocupando o volume de centímetro cúbico. A gente pode até escrever isso aqui, ó, assim, ó. Densidade do chumbo é 11,3 gramas, para 1 centímetro cúbico ou por centímetro cúbico. Cada 1 centímetro cúbico de chumbo tem 11,3 massa. E de água, gente, a massa é 1, né? Inclusive, gente, guarda essa informação aí, que a densidade da água é 1, decore, isso aí que a gente vai usar muito, muito mesmo, tá? E a densidade da madeira é 0,5 gramas por centímetros cúbicos. Tá? Então, quem acumula mais massa, que a massa está mais agrupada, mais concentrada, é o chumbo. Eu tenho mais massa por volume, então a densidade do chumbo é maior, ok? E a madeira menor. Bom, agora que eu sei o que é densidade, como é que a gente calcula a densidade? Gente, é só pegar a massa e dividir pelo volume, tá? A gente vai usar aqui D para densidade, M para massa e V para volume. Então, é só descobrir a massa do objeto e dividir pelo volume desse mesmo objeto. Agora, sobre essa fórmula aí. Gente, a massa eu posso medir ela em distintas unidades. Gramas, centigrama, miligrama, quilograma, tonelada. E o volume também tem várias unidades aí. Litro, ml, metros cúbicos, tá? E aí, o que eu quero que você saiba? As unidades que eu vou usar aqui tem que estar casadas uma com a outra. Por exemplo, faz de conta que eu uso a massa em grama e o volume em centímetro cúbico. Então, a unidade de densidade vai estar relacionada a grama e vai estar relacionada a centímetro cúbico. Ou seja, a unidade de densidade vai ser gramas por centímetros cúbicos. Tá bom?
existe sempre um casamento das unidades aí. A unidade que eu usar na massa e no volume vai corresponder à unidade, as duas associadas vai corresponder à unidade da densidade. Mas em vez de eu usar grama, usar quilograma por metro cúbico, a unidade da densidade muda, vai ser quilograma por metro cúbico, tá? Bom, então, as unidades mais usadas aí pra gente vai ser gramas por centímetros cúbicos, tá? Grama por ml. Título de curiosidade, gente, centímetro cúbico e ml é a mesma coisa, tá? Então tá escrito assim, grama por centímetro cúbico ou grama por ml, tanto faz, tá? É a mesma coisa, centímetro cúbico e ml. Então as duas aqui se equivalem. Outra que vai ser, às vezes, mais usada também, vai ser quilogramas por metro cúbico. E quando a gente falar de gases, fala muito-se de grama por litro. Então, as principais que a gente usa aí vai ser essas aí. Mas lembra que a unidade de densidade, de uma maneira geral, ela depende da massa, depende do volume. Depende da unidade da massa e do volume. Beleza? E aí, vamos para frente, né? Bora, vamos para o laboratório agora e vamos ver, medir, calcular ou obter a densidade de algumas substâncias. Umas líquidas, outras sólidas. Vamos começar por líquidos, né? Imagina o seguinte, eu tenho aqui no recipiente um líquido e eu quero saber a densidade desse líquido. Qual que é a densidade desse líquido? Como é que a gente faz isso? Para isso, a gente vai usar um aparelhinho chamado densímetro. Professora, para que serve o densímetro? Nome sugestivo, né? O densímetro serve para medir densidade. O densímetro, ele é um bulbo meio que vazio, aqui embaixo tem umas pedrinhas de chumbo, e ele tem aqui em cima umas graduações para a gente simplesmente fazer a leitura, tipo um termômetro, tá? Eu vou pegar o densímetro, colocar dentro do líquido, ok? E bem na superfície do líquido, na interface do líquido aqui, eu vou fazer a leitura. Só isso, né? Aonde bater a leitura aqui, ó, que deu 1,05 vai ser a densidade do material. Então, nesse caso aqui, ó, a densidade vai ser 1,05. Como esse densímetro lê em gramas por ml, eu vou colocar gramas por ml. Pronto. Só isso. Achamos a densidade do líquido. Tem que fazer conta? Não, quando a gente usa o densímetro, não. É só fazer a leitura na superfície do líquido. Fácil, fácil, fácil. Agora, um lugar onde a gente vê muito o densímetro é nos postos de combustível, tá? E você vai olhar lá na bomba de álcool. Na bomba de álcool, o álcool ele é muito fácil de ser adulterado com água, né? Porque ele mistura com a água e os dois são transparentes e a gente não percebe. Então, para testar o teor de água e ver se aquele álcool está adulterado ou não, é obrigatório ter um densímetro, né? Do lado da bomba. Se você não viu agora, passa no posto de gasolina e veja a bomba de álcool. Ao lado lá a gente tem um espaço e tem um densímetro. Aqui não tem as graduações, mas tem uma linha vermelha aqui, ó, tá? Que a superfície do líquido tem que estar pegando na linha vermelha, ou um pouquinho abaixo, né? Ou pegando na ponta mesmo. Se essa linha vermelha estiver para cima da superfície do líquido, significa que tem mais água do que álcool, tá? Então se atenta com isso aí. Existe um densímetro aí nos postos de combustível. Ele não necessariamente mede a densidade, mas já dá um norte para ver se o combustível está adulterado ou não, tá? E densidade de sólidos, gente. E aí eu tenho dois tipos de sólidos, os regulares e os irregulares. Regulares são aquelas formas geométricas que a gente usa aí na geometria, tá? Um cilindro, um paralelepípedo, um cubo, uma esfera, tá? E para esses sólidos, né? Para a gente determinar o volume, a gente vai ter fórmula. Mas, Joyce, por quê? Gente, olha só. Densidade não é igual a massa dividido pelo volume? Para mim saber o valor da densidade, o que eu preciso ter de informação? A massa e o volume, tá? Então, a gente vai usar a fórmula para determinar o volume, tá? Por exemplo, faz de conta que esse cilindro aqui que está na balança aqui, ó, esse aqui, eu quero saber a densidade desse cilindro aí, tá? Não sei a densidade. Como é que eu faço? Primeiro, eu vou colocar ele numa balança, e aí eu vou obter a massa, tá aqui, 288 gramas, tá? Agora, eu vou medir as dimensões dele, vou medir aí a altura, né? Depois eu vou medir o diâmetro,
com um paquímetro, né? Esse instrumento é um paquímetro, que equivale a uma régua, só que o paquímetro mede mais preciso. E aí faz de conta que eu marquei aí a altura de 3 centímetros, né? Eu medi a altura de 3 centímetros e o diâmetro de 4 centímetros, tá? Lembrando que o raio é a metade do diâmetro, 2 centímetros aqui. Pronto. Agora que eu tenho as dimensões, eu vou usar a fórmula. Isso aqui é um cilindro, né? Qual que é a fórmula do cilindro? Tá aqui, ó, tá? Transferir para cá. Então, o volume vai ser... O π a gente sabe que é 3,14. Por questão de facilidade aqui para nós, a gente vai usar 3, tá? O π, 3, para facilitar nosso cálculo, né? Na prática, use os números completos. O raio é 2, então fica raio ao quadrado. E a altura é 3. Então, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, que é 4. 3 vezes 4 vezes 3. Resolvendo a multiplicação aí. 3 vezes 4, 12. Vezes 3, 36 centímetros cúbicos. Beleza. Então, gente, agora que eu tenho a massa e que eu tenho o volume, dá para achar a densidade? Dá sim. Então, vamos lá calcular a densidade, né? Lembra que densidade é massa sobre volume. Então, densidade é igual... densidade é igual a massa, que é 288 gramas, dividido pelo volume, que é 36 centímetros cúbicos. E aí, a densidade do cilindro é 288 dividido por 36, 8 gramas por centímetros cúbicos. Pronto. Achamos aí a densidade desse cilindro aí, que a gente não tinha descoberto ainda, tá? A densidade vai ser 8 gramas por centímetros cúbicos, tá? Joyce, o que significa isso, 8 gramas por centímetro cúbico? Significa que se a gente pegar um volume de 1 centímetro cúbico, né, um voluminho aqui dentro de 1 centímetro cúbico, esse volume vai pesar 8 gramas, vai ter 8 gramas de massa. Cada 1 centímetro cúbico aqui dentro tem 8 gramas de massa. Beleza? Então, continuando aí. Sólidos regulares, gente, lembra, cada forma tem a sua, cada forma, né, cada sólido aí tem a sua fórmula para calcular a velocidade. Professora, eu preciso saber tudo isso? Não, de imediato não, tá? Mas no futuro, né, os vestibulares vão cobrar que você saiba essas fórmulas, e principalmente essas principais aí, tá? Tem outras, eu não coloquei aqui, mas tem outros sólidos também, tá? Mas saiba pelo menos paralelepípedo e cubo. As outras geralmente vai vir dadas para vocês. Beleza? E sólido irregular, né? Que é aquele sólido que não tem uma forma perfeita, tipo uma pedra, né? Que é pontiaguda, que ela é toda tortinha, né? E aí, faz de conta que você tem uma pedrinha aí, coloquei uma pedrinha aqui pra gente de exemplo, né? E eu quero que você descubra para mim a densidade dessa pedra. E aí, gente, como é que a gente vai fazer? Bom, de novo, para mim achar a densidade, eu preciso ter a massa e o volume, né? Porque aí eu vou dividir um pelo outro. A massa tá fácil, a gente vai numa balancinha lá e descobre a massa, 12 gramas. Ok. E o volume? Gente, o volume que é a parte interessante aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma proveta, né? Que é esse aparelho, é esse copinho de medir volume. Pegar uma proveta que já tem uma certa quantidade de água, nesse caso aqui ela tem 12 ml de água, e aí eu vou deslocar essa pedra para dentro da proveta. Eu já tenho a massa dela, e aí quando eu coloco a pedra dentro da proveta, né, o volume de água sobe. Sobe para quanto, gente? Cada tracinho aí é uma unidade. Então, sobe 12, 13, 14, 15. De 12 para 15, teve uma variação de volume aqui, ó, tá? Essa variação de volume que teve é o volume da pedra. Ou seja, um tanto que aumentou é o mesmo volume que eu tenho do meu sólido, tá? Então, esse volume é o mesmo volume do sólido, tá? Mas, Joyce, como é que a gente determina? Ficou uma salada aqui, né? É só ver o quanto que aumentou. De 12 para 15, quanto que aumentou? Ou simplesmente pegar o final menos o inicial. 15 menos 12, volume que aumentou e foi 3.
ml, ou 3 centímetros cúbicos, tá? Eita, ficou bagunçado. Então, gente, agora sim, olha que legal. Eu tenho a massa tá aqui, e tenho o volume, que tá aqui, tá? E aí eu vou calcular a densidade. Gente, densidade é igual a massa, quanto que é a massa? 12 gramas dividido pelo volume, 3 ml. Então, densidade é 12 dividido por 3, 4 gramas por ml. Pronto. Achamos aí a densidade da pedrinha, né? Nós não sabíamos a densidade da pedrinha, agora a gente sabe, tá? E pronto, gente, tá? Agora, gente, com esse valor de densidade, o que eu posso descobrir? Qual a aplicação que essa densidade vai ter? E nos exercícios, o que pode ser cobrado? Gente, pode ser cobrado assim, olha, eu coloco 2 objetos dentro de um copo de água, quero saber se afunda ou flutua, né? E aí, esse afunda ou flutua não é porque é mais pesado, gente, tá? Se você joga lá 1 quilo de isopor na água e joga 1 quilo de chumbo, mesmo sendo 1 quilo, o chumbo flutua, ou afunda, e o isopor flutua. Ah, então não é a massa que justifica afundar ou flutuar, tá? Não é a massa. O que justifica afundar ou flutuar é a densidade, tá? Por exemplo, nesse caso aí, se a gente for analisar a densidade da cortiça, ela é menor, né? Que a cortiça é uma rolha, né? Rolha de vinho. Então, olha só, ela é menor e a densidade do chumbo ela é maior que a do líquido. Então, a justificativa está na densidade. Por que que o chumbo, poderia perguntar assim, por que que o chumbo afunda e a rolha flutua? Analisando aí o líquido com o sólido, a densidade do chumbo é maior, tá? Que a do líquido. E aqui no caso da cortiça, a densidade da cortiça ela é o quê? Menor que a do líquido, tá? Então a justificativa é essa. Sempre que eu tiver com um corpo com a densidade menor que o do líquido, ele flutua. E se a densidade do corpo for maior que a do líquido, ele afunda. Guarda essa informação aí. Beleza? E aí a gente já consegue resolver alguns exemplos, né? Os exercícios com isso aí. Sabendo que a densidade da aguinha, sabendo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, responda se o material afunda ou flutua na água. Por exemplo, pau-brasil, gente, afunda ou flutua? Gente, é só olhar a densidade do pau-brasil. A densidade do pau-brasil é menor que a densidade da água, ou seja, ele flutua, tá? Diamante, gente, a densidade do diamante é 3,5. Opa, a densidade do diamante é maior que a densidade da água, que é 1, né? 3,5 é maior do que 1. Então, ele afunda, tá? Carvão, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Densidade do carvão é 0,5. Nossa, a densidade do carvão, 0,5 é menor que 1, ou seja, a densidade do carvão é menor que a densidade da água. Se é menor, ele flutua. E por último, alumínio, que tem densidade 2,7. 2,7 é um valor maior do que 1. Então, a densidade do alumínio é maior que a densidade da água. Então, o alumínio afunda. Tá? Então, para saber se afunda ou flutua, é só comparar os valores das densidades, tá? Não, por que afunda porque é mais pesado? Não, não é peso. A resposta para afundar ou boiar, né, ou flutuar, é sempre densidade, tá? Coloca essa palavrinha no vocabulário de vocês aí. Bom, pergunta, né? Quando você vai para um rio ou para um mar, e você não sabe nadar, né? Você afunda ou flutua? Aí você fala assim, professor, eu que não sei nadar, eu afundo, eu também, né? Mas se você for para o mar morto, eu que não sei nadar, né? Que não tem medo de água, para lá eu vou tranquilamente. Porque, gente, lá no Mar Morto a gente não afunda, tá? Não tem como morrer afogado lá.
Professora, mas como assim, né? A gente não move, fica quietinho, imóvel lá e você não afunda na água. Por que que isso acontece? E aí eu não vou responder, justamente você vai falar assim, professora, mas uma coisa, ela flutua porque a densidade é menor que a água, né? Beleza? Então o corpo, a densidade do corpo é menor que a densidade da água, por isso que a gente flutua. Mas por que que a água se torna mais densa, né, no Mar Morto? Só a título de curiosidade, eu vou deixar isso aí para vocês pesquisar, né? Se algum dia vocês for no Mar Morto, tire uma foto, né, lê num jornal e manda para mim, ok? Vamos para frente aí. Bom, algumas aplicações na densidade, né? Para que serve isso na minha vida, no dia a dia, né? Para que serve? E aí, vamos lá. Primeira aplicação serve para a gente identificar algumas substâncias, tá? Professora, mas como assim? Faz de conta que você achou esse metal aqui, né? E aí você não sabe do que se trata esse metal, né? Isso aí é um alumínio, é zinco, é o que? É prata, eu não sei que metal é esse. Mas aí eu vou lá, né? Como eu já mostrei para vocês, calculo a densidade e deu 2,7. Se a densidade deu 2,7, eu vou numa tabela de densidade dos metais e identifico quem é que tem densidade 2,7 ou 2,70, que dá na mesma, o alumínio. Opa! Então, gente, o meu sólido até então era desconhecido, é o alumínio. Não sabia quem era, agora já sei. Identifiquei o material por meio da densidade, é o alumínio. Ok? Então, uma aplicação serve para a gente identificar aí metal, tá? Ou substância de uma maneira geral. Outra coisa, gente, polímeros comerciais, muitos deles são caracterizados por meio da sua densidade. Então, a gente vai caracterizar o material para venda, né? E aí ele é vendido de acordo com a densidade. Por exemplo, o poliuretano, que é um dos componentes da espuma, que é o componente da espuma, né? No colchão de espuma, ele fala como vai ser as características do colchão. E aí, de acordo com essas características, né, da densidade, ele é vendido. Então, no colchão aí provavelmente vem escrito assim, D23, D28, D33 ou D35. O que que é isso? Densidade 23, densidade 28, densidade 35, 33, 45, tá? E aí, de acordo com a densidade, ele é vendido cada peso, né? Usa aí um tipo de densidade que é mais ideal para a pessoa que vai consumir, tá? Então, algumas coisas são vendidas mostrando aí a densidade do material. Alguns outros polímeros também a gente trabalha assim, polímetro de alta densidade tem uma utilidade, polímetro de baixa densidade tem outra utilidade, tá? Que mais? Bom, as aplicações aí na utilização de substâncias ou materiais, né? Geralmente panela de ferro, né? A gente quase não usa. Por que que a gente não usa constantemente? Embora seja recomendável, seja saudável, né? Cozinhar numa panela de ferro. Porque a densidade do ferro é alta. Então, uma panela de ferro que a gente vai usar, ela se torna pesada. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Na construção de foguete, de avião ou até de uma bicicleta, né? Eles falam que a gente tem que usar, entre aspas, aí, os metais leves. O que é os metais leves? São os metais de baixa densidade. Imagine uma mesma bicicleta, né? Mesma bicicleta, só que esse quadro aqui, ó, sendo feito de ferro. Aí fica pesadão para a gente carregar, né? Então a gente faz geralmente de alumínio, que é mais leve. Mas em compensação, algumas coisas têm que ser pesadas. Por exemplo, quando você vai pescar, você usa aí uma chumbada, né? Isso aqui é de propósito, a gente coloca isso junto com anzol, né? E joga dentro da água. Mas por que, Joyce, que a gente precisa de uma chumbada? Porque senão o anzol não afunda. A ideia é ter alguma coisa densa e pequena, bem densa, que quando você jogar na água vai fazer o anzol afundar lá para baixo para pegar os peixões que estão lá embaixo na água. Beleza, gente? Então, alguns materiais eles são usados porque tem baixa densidade ou outros são usados porque tem alta densidade, tá? Além de outras características juntas aí. Além disso, também a gente tem aí em controle de processos, né?
no caso da fermentação do amido, fabricação de aço, oxidação de amônio, ou até também para a gente ver aí o teor de álcool na fabricação da cerveja. A gente, aqui olha aqui uma figura de um densímetro dentro de um copo de cerveja, né? Um copo não, de um tubo de cerveja aí, tá? Então, alguns processos a gente pode ver aí se o processo andou bastante, chegou no ponto ideal, controlando a densidade do meio. Tá? Muito usado na indústria. E por último, conforme eu já comentei com vocês, o teste de teor de água, né, no etanol nos postos de gasolina. Então, se a gente quer adulterar o etanol, é fácil colocar água, né? Para que isso não aconteça e a gente não coloque água no nosso carro, né? Tem lá do lado da bomba lá um densímetro para a gente saber se aquele combustível foi adulterado ou não. Beleza, gente? Então, nós ficamos por aqui, né? Beijo no coração, fique com Deus. Até mais. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.